Fala galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Motor Sincero. Hoje você está falando sobre democratização das motos. Vamos lá? Bom, quando falamos em democratização, seria o fácil acesso às motos. Há muito tempo atrás, você tinha acesso às motos por apenas um meio, ou moto nova ou moto usada. Você não conseguia chegar a um ponto específico que seria você ter uma oportunidade de comprar uma moto barata, digamos assim. Ou a moto barata seria a primeira opção, usada ou velha, e a moto nova, caro. Com o tempo as coisas foram mudando e você podia financiar. Os bancos abriram o mercado e você podia chegar numa concessionária e financiar a sua moto que você queria em 48 vezes. Mas é claro, muitas vezes essa democratização, que seria o acesso você a comprar essa moto, acabava te prejudicando financeiramente, porque a pessoa muitas vezes conseguia pagar 1 ano, 2 anos e aí ela não conseguia aguentar pagar a moto, e aí você sabe como que é essa novela, né? Muita gente já passou por isso e muitas vezes a pessoa ela tem que se desfazer daquele tão desejado sonho que ela tinha. Alguns canais, como o canal do Chico Sepúlveda, ele sempre fala a respeito de você ser consciente, ter uma compra consciente. Será que é o momento certo? Será que não? Será que eu tenho condição de pagar e eu tenho condição de manter? E tudo isso, né? Com esse fácil acesso ao financiamento, a pessoa muitas vezes pensa assim, pô, eu vou pagar R$500, 600, R$700 por mês, mas quando ela vai colocar na ponta do lápis, ela esquece um grande detalhe, que o valor que ela está pagando, se a moto é de 15, no valor final ela vai sair, vai custar 32 mil em 4 anos. Sem falar que a depreciação daquela sua compra. A moto dificilmente ela vai ter um valor agregado, a não ser que seja uma neo colecionável, como por exemplo aquelas motos que eu falei, que eu mostrei para vocês no vídeo, né? Ali são motos neo colecionáveis. E essas motos, elas vão ter um valor agregado diferente de uma moto 0 km. A não ser que a moto seja edição especial, algo muito do nicho muito específico, né? E uma clientela muito bem específica. Como no caso, já saiu motos aí com a assinatura do Ayrton Senna, por exemplo, né? Então, a democratização da moto, ela possibilitou que as pessoas pudessem se locomover. Com o tempo, as montadoras viram a oportunidade de favorecer, né, cada vez mais crédito para as pessoas ter acesso à compra. Quando eu comprei a Twister, por exemplo, eu comprei ela à vista. Eu tinha um dinheiro que eu recebi, né, um dinheiro que eu tinha em haver, eu recebi esse dinheiro e fui lá e comprei a Twister à vista. Depois de um tempo que eu vendi ela, quando eu comprei a CG 160, eu financei a moto em 48 vezes, eu pagava R$560. Eu paguei essa moto em 1 ano e meio, então eu consegui reduzir bastante imposto. Mesmo assim, eu calculo ali que eu perdi ainda em torno de R$5.000, fora a depreciação dessa moto. Embora todos saibam, né, que a Honda você tem menos depreciação na moto, eu vendi a moto por R$14.500, né? Já a Ninja eu consegui um juro bem em conta, mas quando eu comprei a moto custava 27 mil. E quando eu vendi a moto por 23. Hoje a moto ela aumentou, né? Aumentou a FIPE da Ninja. Uma Ninja 2023, hoje ela está custando 27, 26 mil.
Uma Ninja 400 usada está custando também em torno de 30, 29. Então tem os preços parecidos. Então a pessoa que vai comprar a Ninja, porque ela realmente quer a Ninja, né? Uma Ninja 300. Então a depreciação da moto, então por exemplo, a moto ela me custou, eu acho que no valor final ali deu uns 6 mil de juro. E fora a depreciação da moto, estamos calculando aí em torno de 8, 9 mil reais ali em 2 anos. Então essa democratização, muitas vezes que a pessoa olha o fácil acesso à compra, ou até mesmo o fácil financiamento ali, muitas vezes a pessoa acaba não colocando no lápis, né? Ela não calcula quanto que ela vai gastar por mês, ela não calcula quanto que ela vai gastar em revisão, ela esquece alguns detalhes que muitas vezes ela possa prejudicar. Por exemplo, não ter seguro. A pessoa ela não faz seguro, ela pode sofrer um acidente e perder a moto, ter perda total na moto. Ou alguém pode roubar, o dono chega lá e levar a moto, entendeu? Ele não está preocupado se você financiou a moto, meu amigo, ele simplesmente vai lá e pegar. Então, essa democratização, que seria o fácil acesso à compra, possibilitou isso. Mas também, uma grande questão, as motos elas aumentaram cada vez mais os seus valores. A CG ela chega a fazer 5 reajustes durante o ano, por exemplo. Quando eu comprei a CG, eu paguei em 2021, ela teve o lançamento em 2022, comprei em agosto de 2021, CG vermelha e tal, linda moto e tal, gostei muito da moto, teria talvez uma outra CG, mas essa moto quando eu fui vender, eu vendi ela por 14,5, não comprei à vista. Se tivesse comprado à vista essa moto, teria só a depreciação do valor do meu dinheiro, porque há 2 anos atrás o 15,5, o 16 mil ele valia um valor, e depois de 2 anos ele tem outro valor, né? Quem entende um pouco de finanças sabe do que eu estou dizendo. Então, muitas vezes a pessoa ela vai lá e ela compra, ela financia. Por exemplo, a minha moto ela chegou, se eu pagasse o valor final dela, né? Se eu pagasse o valor, ficasse pagando as 48 parcelas sem antecipar, que eu estaria agora, então eu teria quitado ela agora em agosto do ano passado, quitaria ela em agosto do ano passado, essa moto ela iria me custar o dobro do valor dela, ela chegaria aí ao dobro do valor do financiamento. Então, quando você vai financiar, tu tem que entender que o valor que você está financiando é praticamente o dobro. E então, a pessoa muitas vezes ela não vai calcular assim, eu tenho só esse valor, tu quer vender, eu compro. Não, como a pessoa ela vai pagar em prestação e ela quer muito aquela moto, o que ela faz? Ela vai em busca do financiamento, às vezes ela financia sem entrada, que foi o meu caso. Eu precisava da moto para me deslocar no trabalho, o custo de eu me deslocar com o carro era muito alto, então eu me convenci que era o mais certo a se fazer, financiar essa moto, e eu ia antecipando. Então eu pagava a primeira e pagava as 2 últimas, as 3 últimas, e assim foi. Às vezes eu não conseguia pagar, às vezes eu conseguia pagar 2, 3, e assim sucessivamente. Eu fui aumentando a minha renda, e a esse aumento da minha renda eu fui ajustando, não tendo gastos desnecessários, e pagar as contas, né? Então eu antecipei essas contas. E isso me possibilitou, nos dias de hoje, me possibilitou ter todas essas motos, ter trocado de carro, e também, né, quem assistiu o vídeo anterior aí, né, que eu com a CB300 e tal, e hoje eu tô terminando a ampliação da minha casa, então eu aumentei. Quando a gente tem esse consumo consciente de que você vai pagar, se tu vai poder manter, se você vai financiar, se tu pode pagar pelo menos 2 prestações, isso possibilita você se livrar
bem mais fácil de uma dívida. Tá, mas você falou, né? Ah, mas você falou aí da moto usada. Só que, por exemplo, galera, ali da CB300, quem assistiu o vídeo anterior que eu apresentei a moto, se eu for fazer uma reforma daquela de pintura, no mínimo 3 mil reais, 2, 3 mil reais para pintar uma moto dessa, tá? E aí a revisão que eu fiz foi 2 mil reais. E aí, e uma revisão básica, repito, básica por quê? Porque não precisou abrir motor, não precisou trocar muitos componentes da moto, não tinha problema de chicote elétrico, nada. E aí é que tá. Você vai comprar uma moto, você tem que pelo menos ter 30% do valor dessa moto guardada, ou pelo menos ter crédito no teu cartão para tu saber que tu vai gastar, né? Eu, num vídeo quando eu mostrei, bem anterior, quando eu apresentei a CB300, eu mostrei lá que eu troquei pelo Vectra. Vocês têm noção de quanto eu gastei naquele carro? Aquele carro foi um navio de Teseu. Quem sabe dessa mitologia, dessa história mítica aí, sabe que você vê, tudo colapsou do carro. Tudo. E eu tive que trocar tudo. Esse carro, eu comprei esse carro, eu chuto aí que eu gastei mais de 25 mil reais. Chegou uma hora que eu parei de contar, entendeu? Chegou nos 20 mil, eu parei de contar. Por quê? Pra não desanimar. E o carro continua sendo aquele velho carro, é a mesma coisa da moto. Você vai às vezes comprar uma moto de 5 mil, tu vai gastar 10 mil em cima. Ela continua o mesmo valor. Eu assisti um vídeo de um relato de uma pessoa falando de uma Twister, assisti 2 vídeos. Um foi apresentado no canal de Tio Chico e outro que um rapaz comprou a moto e a mãe dele disse que não era para ele comprar. Cara, ele comprou a Twister, pagou um valor considerável, esse rapaz, que ele fez um vídeo, 7 mil reais, e cara, tipo assim, a moto só foi consumindo o dinheiro dele. Então assim, ele gastou o dobro em cima da moto, então gastou 7 mil e a moto ainda continuava dando problema. Aí esse é o grande problema. Se você compra uma moto usada, você corre o risco de fazer o quê? De ter um gasto considerável em cima da moto. E aí você tem que se perguntar, é essa moto que eu realmente quero? Será que eu estou comprando essa moto para daqui a pouco eu vender ela? Você entende de moto para saber se a compra está sendo boa ou não? Eu, quando peguei ali a CB300 na troca, eu peguei por um preço considerável, né? Então a moto ela entrou por um valor abaixo do mercado dela, tá? E eu tinha o crédito para fazer essa revisão. Eu não esperava que a revisão ia custar 1.800, mas o 1.800 estava dentro do meu orçamento para poder pagar. E o cara parcelou para mim. E se ele não parcelasse, eu poderia dar um jeito de pagar, mas já ia me apertar. Essa é a questão. Depois eu tive que trocar o pneu enfim. Você pensa que às vezes vai comprar uma moto usada e a pessoa diz, não, a moto tá boa, e aí a pessoa não pode comprovar para você, né? Então, essa democratização do acesso à moto, da moto fácil, se tu pega uma moto que é só para rodar e não pode fazer documento, você pega uma Blitz, cara, tu se lascou, entendeu? Tu vai perder o dinheiro, tu comprou, pagou 4 mil reais, 5 mil reais, e aí você perdeu esse 4, 5 mil reais, que valia mais a pena você ter, sei lá, alugado uma moto da Motu e curtir o teu rolê, entendeu? Alugar por 3 dias, quero dar uma volta, né? Então, essa democratização que seria o fácil acesso a crédito tá prejudicando muita galera, muita gente. Mas eu não vou não vou pagar uma CG, 25 mil reais, e se eu posso pegar uma moto usada por 15, eu pego uma CB300 2015 e anda mais que uma CG e eu pago 10 mil a menos. Mas quanto que você vai gastar em cima da moto? Eu conhecia da moto quando eu peguei e vi que a moto tinha um potencial e eu acabei pegando na troca. E o meu carro também, ele tinha coisas a serem feitas, então foi uma troca justa entre ambas as partes. Então, para mim,
pegar essa moto não tive prejuízo com a moto, né? E sim, já vendi a moto, né? Quem assistiu o vídeo anterior vendia a moto. O rapaz se encantou com a moto. Mostrei as notas do que foi feito. Será que pode dar problema na moto? Pode dar um problema no chicote. Ela pode dar um problema se ele não fazer pastilhamento, não seguir o pastilhamento que tem que fazer, ela pode trincar o cabeçote. Se ele não fazer as manutenções, levar sempre numa oficina, uma oficina que tenha renome, como aquela oficina que fez a reforma da moto, que eu mostrei para vocês lá, a coleção do cara, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo muito grande, entendeu? Porque daí você vai depreciando o produto que você tem, você não faz manutenção, quando tu vai lá é 4 conto, daí tu vai tirar onde 4 mil para tu fazer uma revisão alta, né? Então, tu pegar uma moto usada, eu não vou dizer que seja uma loteria, porque às vezes sim, a pessoa compra às cegas e tá sendo feliz. Às vezes você compra a moto entendendo e sabe que vai ter que gastar nela e tá tudo bem. Às vezes é a moto do sonho que você quer. E aí, um sonho não tem valor, mas você pode manter esse sonho, né? E aí você gasta e aí você deixa de fazer outras coisas. Investir em você não consegue fazer um lanche, não consegue sair com seus amigos, você tem a moto e aí você fica escravo daquela moto, você tem que pagar as contas e aí ela vai te consumindo. Então, é como eu já falei para vocês, né? Eu sou apaixonado pela CB 450, aquela AR, né? A CBR 450. Eu sou apaixonado naquela moto, mas eu não tenho condição de manter, cara. Porque se aquela moto estragar, eu quero uma moto para se deslocar, para que eu tenha segurança e sair, viajar, passear, que eu possa pegar ali na garagem, ligar e sair, entendeu? Não quero ficar lá atrás, lá. E daí se estragar no rolê, eu tenho que ter o dinheiro do guincho. Então eu não tenho condição de pegar uma moto que pode colapsar a qualquer momento. Embora ali eu tava com a CB, mas 10 anos de uso, comparado a uma moto que muitas vezes tem 30 anos, 25 anos de uso, é diferente, galera, é diferente. Então essa democratização que seria o fácil acesso a crédito, tanto de você fazer um empréstimo pessoal e comprar uma moto usada, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, cara. E outra, e se tu vai financiar a moto, tu também tem que entender o seguinte, que é o quê? Que você vai pagar o dobro. E essa moto ela vai ter uma depreciação e essa depreciação vai cair muito mais. Então muitas vezes o que você pagou 3 motos, cara, né? Então eu vou fazer um consórcio, que daí eu não vou pagar juros. Cara, consórcio, cara, eu não sei como é que tem gente que cai ainda nessa balela. Então, eu vou fazer o consórcio, que daí eu pago, vou ser contemplado. O cara que te vende diz que você vai ser contemplado daqui 3 meses. Que ele já vendeu para vários e todos os clientes dele foram contemplados com 6, 7 meses. Eu falo, eu andava a pé mesmo, né? Então 5, 6 meses, tá bem. Só que, olhe, por exemplo, se eu tivesse feito consórcio da CG 160. Eu paguei na CG Fan 160, ela estava 15.800 em 2021, a modelo 2022. Se eu tivesse pego uma CG Titan, que era 1.400 a mais, e eu não tivesse sido contemplado, por exemplo, eu fiz em 7 anos, eu ia começar a pagar 270 pila, hoje eu já estaria pagando. Como a moto vai reajustando, o valor da moto tá 25 mil reais, cara. Tá 24.700. Uma Titan. E tá vendo o valor que aumentou? A moto, ela tá chegando praticamente ao dobro do valor. E nós estamos falando de 5 anos. Se eu faço um consórcio de 7 anos, que é a prestação mais baixinha, em 2 anos você já tá pagando o dobro, cara, da prestação. Eu conheço um cara que... Cara, ele tá felizão, entendeu? Ele fez o consórcio da CB500F. 7 anos, tá? Ele foi contemplado. Pegou a moto o ano passado.
trocou a CB 500F, trocou. Ele já pegou aquela com a suspensão invertida. Quem pegou a que não era com suspensão invertida teve que pagar para o outro a com suspensão invertida. E ele vai pagar, porque ele tem mais um ano e pouco para pagar, vai aumentando. Se a CB 500F subir o valor, vai aumentar o valor da moto. E aí vai aumentar o valor da prestação. Ah, mas é só... Os caras dizem assim para você, não, mas é um reajuste de R$1.500. Não dá nada. Quando vê, a moto de 46, ela foi para 51. E aí? Isso é deduzido em cima da sua parcela. Ah, daí os caras vêm com um papo. Ah, mas se o valor da moto baixar, aí o que acontece? A tua prestação também é baixa. O financiamento não acontece, isso e tal. Aí a pessoa entra no consórcio entra nessa furada. Então, por exemplo, esse colega meu, o que vai acontecer? Ele agora saiu a CB 500 Hornet. Ele vai pagar uma CB melhor para alguém que vai ser contemplado agora. Vocês entenderam como que é? Então ele começou a pagar quando a moto estava valendo 37 mil. A moto ela teve um reajuste, foi reajustando durante todos os anos. E ele pegou uma moto, ele está pagando uma moto atual para alguém onde ele está com uma moto desatualizada. É assim que funciona. Se eu tivesse feito consórcio da CG, que daria a diferença de R$200 nas prestações, no financiamento, R$200. Então, em vez de eu pagar 560, eu ia pagar 300 e pouco lá, eu lembro. O cara não insistiu, só perguntou se queria. Eu disse, não, eu quero a moto agora. Se eu não puder pegar a moto agora, eu prefiro pagar e pegar agora, mesmo sabendo que eu vou pagar juro. Eu estava consciente daquilo, eu já sabia os pós e contras da moto e tudo bem, entendeu? O cara, vem daqui 40 dias. Não, cara, se for para nós fechar, nós fechamos hoje, senão a River Dirt foi em outro lugar, né? Que é a questão que eu falei. Aí a pessoa muitas vezes ela quer a moto na hora, não tem, aí ela acaba indo na Yamaha. Por isso que eu falo que a Yamaha ela é a moto tampão da Honda, porque a pessoa ela não quer pegar, muito difícil, às vezes a pessoa é fã da Yamaha, acha mais bonita e ela pega, e tá tudo bem. Cada um compra o que quer, né? Mas vocês compreenderam que essa democratização, que é o fácil acesso a crédito, está prejudicando muita gente? E o que você acha sobre isso? Sobre o consórcio? O que você acha sobre essa democratização de fácil acesso às motos com crédito? Você já caiu em algum golpe? Você já comprou uma moto com empréstimo pessoal usada e teve prejuízo? Deixa aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa. Beleza, galera? Valeu e até mais. Tchau.